E aí, galerinha, joinha? Vamos para mais uma nossa videoaula, né? Onde nós estamos aí, continuamos falando para o sexto ano. E no sexto ano é trabalhado essa disciplina, né? De geometria plana. Agora nós vamos falar um pouquinho, vamos conhecer algumas figuras geométricas. Algumas figuras geométricas. E dentre elas, vamos falar um pouquinho de área, e perímetro, também dessas figuras geométricas, né? Algumas delas tem muitas, né? No nosso universo tem muitas figuras geométricas aí. Mas hoje nós estamos aí com o nosso sexto ano, então o sexto ano ele trabalha com essas figuras bem mais simples, não muito mais complexas, legal? Vamos então falar um pouquinho, conhecendo algumas figuras geométricas. Que figura geométrica que nós temos aqui? Nós temos aqui um nosso triângulo, né? Quando nós temos o nosso triângulo que tem dois lados iguais, aí nós temos um triângulo chamado isósceles, né? Nós temos um triângulo chamado isósceles, quando os dois lados são iguais, certo? E um lado maior. Legal? Bom, como é que eu posso calcular a área e o perímetro desse triângulo? Bom, iniciamos da seguinte forma, né? Ela tem lá uma forma. Quando eu quero calcular a área de um triângulo, eu vou trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Base vezes a minha altura, e tudo isso dividido por 2. Esta é a minha fórmula. Legal? Tranquilo? Muito bem. Como é que eu posso imaginar essa altura aqui, ó? Como é que eu vou calcular essa altura? Como eu estou trabalhando com o sexto ano, eu vou dar essa medida. Se eu não tivesse trabalhado lá no nono ano, por exemplo, eu já tinha aprendido o teorema de Pitágoras, né? Conhecendo um dos seus lados, os dois lados, né? Conhecendo os dois lados, eu vou achar o meu cateto oposto. Como nós estamos trabalhando com ensino fundamental, eu vou colocar aqui uma altura aqui vou colocar aqui 4 centímetros. Eu dei essa medida aqui. Legal? As figuras geométricas, geralmente, quando é trabalhado no sexto ano, ela vem dado a essas alturas aqui. Não ainda ensina ele a calcular, porque envolve questões de ângulo, né? Aí já entra mais lá para o nono ano. Tranquilo? Então, conhecendo aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. Galerinha, presta bastante atenção, ó. Se tudo isso daqui eu tenho 10, qual é a metade? Qual é a metade? A metade eu vou falar que aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5, ó. Essa medida é a mesma que essa, ó. Essa medida é a mesma que essa. Legal? Para que eu tenha um triângulo isósceles, de dois lados iguais, esse daqui é meu ponto médio, onde ele me forma um ângulo de... O sexto ano, ó, já aprende isso daqui, né? Quando ele tem essa cadeirinha aqui, ó, isso aqui eu chamo de um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Bom, conhecendo todas essas informações e sabendo-se que esse aqui é o meu ponto médio, e daqui a aqui ele tem 5, daqui a aqui ele tem 5, né? Então eu já consigo calcular. Ah, professor, mas isso é muito difícil para o ensino fundamental. Não. Quando nós ensinamos nossos alunos ali, geralmente a gente trabalha com algumas informações que seja feito com demonstrações. Pegamos, por exemplo, eu gosto de pegar as nossas crianças, né? Levo ali um pedaço de barbante no bolso, ou dentro do meu material, e coloco lá, puxo o meu barbante. Está aqui o meu barbante, legal? Está aqui meu barbante. Aí eu dobro esse meu barbante aqui, ó. Dobro esse meu barbante aqui. Legal? Aí eu falo que esse ponto que eu encontrei aqui, ó, é o meu ponto médio, é a metade dele. Por isso que fala médio, né? É o meio. E aí eu vou saber que esse pedaço e esse pedaço, ele tem o mesmo tamanho.
Tranquilo? Tranquilo aí? Bem tranquilinho, né? É isso que eu faço essa demonstração. Aí o meu aluno, ele tem assim ele sai ali de algo concreto, né? Porque isso aqui é algo concreto. E ele vai para algo abstrato. Ah, eu estou falando que isso aqui é 5 centímetros. Então ele teve que ficar imaginando. Legal? Isso é algo abstrato. E aqui não, aqui é algo concreto, você está vendo ele. Tranquilo? Então vamos fazer isso. Ó, eu tenho a minha base vezes a minha altura e vou dividir isso por 2. Quanto que dá? A área, né, dessa nova figura geométrica aqui, ó, a área dessa nova figura geométrica aqui é igual. Quanto que vale a minha base? Bom, já falamos que aqui é 5 centímetros e aqui é nosso 5 centímetros, ó. Então a minha base aqui é 5, aqui ó, 5 centímetros e a minha altura aqui é 4 centímetros. Então é 5 vezes 4 dividido por 2. Portanto, a minha área é igual 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, né? Que é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a minha área é igual a 10 centímetros. Legal? Quando eu estou trabalhando com área, eu não posso deixar centímetro só. Porque é centímetro vezes centímetro. Dá centímetro ao quadrado. Não esqueça, gurizinho. Não esqueça de colocar, sempre que falar em área, não esqueça de colocar esse 2 em cima da tua unidade de medida. Também isso é trabalhado no ensino fundamental. Unidade de medida, né? Que é metros, centímetro, quilômetro, quilo, né? Que é feita essas medidas. Tranquilo? Então eu calculei a minha área. Ah, professor, e agora? Como é que eu faço o meu perímetro? O perímetro ele é mais tranquilo, bem mais fácil. Como é que é o perímetro? Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui perímetro dessa minha figura geométrica. Eu tenho aqui esse perímetro dessa figura minha geométrica, né? Eu tenho aqui que é lado 1 mais lado 2 mais lado 3. É só somar todos os lados, legal? Então, perímetro, meu perímetro, né? O meu perímetro é igual. É o lado 1, lado 2, lado 3. 10 mais 6, 16. 16 mais 6, 22. 22 centímetro. Ah, professor, coloca o 2 em cima. Não, não coloque, aqui nós só estamos somando. Não estou multiplicando. Tranquilo? Joinha? Legal, né? Eu vou só um tempo de apagar o quadro para nós calcular outra figura geométrica. Legal, galerinha? Tranquilo, né? No anterior, né? No exemplo anterior, que é o exemplo A, eu fiz o nosso triângulo isósceles, né? Fiz nosso triângulo isósceles. Agora eu tenho aqui um outro triângulo. Que triângulo que é esse, galerinha? No item A, eu mostrei que isso daqui, ó, quando eu tenho essa cadeirinha, eu falo que eu tenho um ângulo de 90 graus. Para os próximos vídeos eu vou falar um pouquinho de ângulo. Mas é importante ir associando as palavras. Ó, quando eu tenho uma cadeirinha, eu tenho um ângulo de 90 graus. Como é que eu calculo isso daqui? Bom, no triângulo isósceles, eu precisava da minha altura. No triângulo, esse aqui é um triângulo retângulo. Legal? É um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, meu professor? É um triângulo que ele forma um ângulo de 90 graus. Aí fica tranquilo, né? Que é a base, deixa eu colocar aqui área, né? Deixa eu colocar aqui área. A área de um triângulo retângulo, né? A área de um triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área do meu triângulo retângulo é... Qual que é a minha base? 4. Qual que é a minha altura? 5.
é o mesmo que eu fiz lá, dividido por 2. Então eu já sei que a minha área é 20, dividido por 2, ó, 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 10. 10 o quê? Centímetro quadrado. Legal? Agora vamos fazer o perímetro, né? Como é que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Perímetro é igual lado 1 mais lado 2 mais lado 3. Perímetro é igual. Quanto que é o nosso lado 1, quanto que é o nosso lado 2, quanto que é o nosso lado 3? Ó, 4 mais 5, 9. 9 mais 12, 21. Legal? 21. 21 o quê? Centímetro. É a soma de todos esses lados. Legal? Então, o anterior no item A, eu conheci o meu triângulo isósceles, né? Agora eu estou conhecendo aqui o meu triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, onde ele forma um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Só no tempo de apagar o quadro para nós fazermos o próximo. Bom, galerinha, continuando então, né? Nós tínhamos lá o nosso triângulo isósceles, né? Nós tínhamos nosso triângulo isósceles, nós tínhamos nosso triângulo retângulo, né? Anterior. E agora o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma figura geométrica chamada paralelogramo, né? Aqui eu tenho uma figura geométrica chamada de... Essa figura geométrica é o nosso paralelogramo. Paralelogramo, né? O paralelogramo, né? Então nós vamos chamar, né? Então essa nossa figura geométrica é o nosso paralelogramo. Tranquilo? O paralelograma. Mas eu vou chamar de paralelogramo. Tranquilo? Legal? Bom, como é que eu trabalho com isto, né? Como é que eu faço isto? Novamente, né? Eu tenho que traçar entre eles uma diagonal. Eu tenho que traçar entre eles uma diagonal, ó. Partindo desse ponto até esse ponto, ó. Partindo desse ponto a esse ponto. Se eu traçar essa linha aqui, ó. Se eu traçar essa linha aqui, muito bem. Eu tenho aqui, ó. Faço aqui, ó. Eu tenho aqui novamente aí, se eu fizer essa figura geométrica, né? Traçando essa diagonal e traçando essa diagonal, eu teria triângulos, não é isso? Mas no paralelogramo, eu tenho uma outra situação, né? Como é que eu calculo se eu só tenho assim, ó, 8 e tenho 3, né? Porque esse aqui é 8, aqui também é 8, se aqui é 3, aqui também é 3. Como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Como é que eu calculo? Bom, é simples, né? Nós estamos falando do item C, eu quero a área de um paralelogramo, certo? A área de um paralelogramo é a base vezes a altura. Mais simples do que o triângulo, né? Porque eu teria que ter essas medidas para poder base vezes altura dividido por 2. Aqui não. Aqui quando eu tenho um paralelogramo, faço base vezes altura. Base vezes altura. Então a minha área, né, de um paralelogramo, né, é igual. Qual é a minha base? 8. Qual é a minha altura? Qual que é essa altura que eu tenho aqui? 3. Portanto, a área de um paralelogramo, né? A área de um paralelogramo, 8 vezes 3, 24. Qual é a medida? Centímetro. Centímetro ao quadrado. Legal? Vamos fazer o perímetro. O que é o perímetro? Perímetro. Nós estamos falando do nosso perímetro de um paralelogramo, né? Perímetro de um paralelogramo é lado 1 mais lado 2 mais lado 3 mais lado 4. No triângulo, nós parávamos no 3, né? Porque tem 3 lados. E num paralelogramo, nós temos 4 lados. Então, perímetro é igual lado 1 mais lado 2 mais lado 3 mais lado 4. Ó. 8 mais 3, 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 3, 22 centímetro.
Não é quadrado? Não, porque é somatório. Legal? Legal, galerinha? Vamos para mais uma figura geométrica, né? Então, nós falamos do nosso triângulo isósceles, do nosso triângulo retângulo, falamos também do nosso paralelogramo. Agora eu vou falar então do nosso, quando eu tenho essa figura geométrica, todos os lados são iguais, eu tenho um quadrado. Como é que é a forma do quadrado? Legal, né? O item D, não é isso? O item D. Como é que é a forma do nosso quadrado? O item D. A área de um quadrado é igual a L ao quadrado. O que é L ao quadrado? L é lado, legal? E L é ao quadrado. Então, fica o seguinte, ó, a área de um quadrado é igual. Quem que é o L? O L é os lados. Eu tenho 5 ao quadrado. Bom, aqui com certeza, também lá no ensino fundamental, no 6º ano, eles trabalham com potência, né? Trabalham com potência, que a área de um quadrado é 5 vezes 5, né? Que é 5 ao quadrado. A área de um quadrado é igual a 25. O que é aqui? Metros. Então, metros ao quadrado. Legal? Tranquilo? Então, quando nós falamos em quadrado, é L ao quadrado. Lembra da potência que tu já aprendeu no ensino fundamental, que é L vezes L. Legal? 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Tranquilo? E o perímetro? E o perímetro de um quadradinho? Como é que fica o perímetro? É o lado 1, é a mesma coisa do nosso paralelogramo. Lado 1 mais, lado 2 mais, lado 3 mais, lado 4. Ou seja, perímetro de um quadrado, como ele é um quadrado, o que eu posso fazer? Eu posso falar então que é 4 vezes o meu L. 4 vezes o L. Posso falar isso. Então, seria o seguinte, ó, perímetro de um quadrado é 4 vezes o 5. Por que 5? Qual que é o nosso lado aqui, ó? 5. Então, 4 vezes 5. Perímetro de um quadrado é 20 metros. Tranquilo? Joinha? Certo, galerinha? Então, nós temos mais uma figura geométrica aqui, ó. O que nós temos aqui? Lá nós tínhamos um paralelogramo, né? E aqui nós temos um retângulo, né? Aqui nós temos um retângulo. Aqui nós temos um retângulo. É uma nova figura geométrica, onde que nós temos nosso retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo, né? Como é que eu calculo a área de um retângulo? É a base vezes a minha altura. Lembra lá do paralelogramo? O paralelogramo é a mesma coisa que o nosso retângulo. Então, a área de um retângulo é igual a base vezes a altura, ó, 10 vezes o 6. Então, a área de um retângulo é igual a 60 o quê? Metros ao quadrado. Tranquilo? Olha que bacana, né? Agora eu vou falar então de quem? Do perímetro. Um perímetro. Lembra do paralelogramo? Que tem 4 lados? Então, o que acontece aqui, ó? Presta bastante atenção, ó. Eu vou falar que é 2 vezes o lado 1 mais 2 vezes o lado 2. Eu vou chamar isso aqui de lado 1 e aqui de lado 2. Por quê, ó? Esse lado é a mesma coisa que esse. E esse lado é a mesma coisa que esse. Legal? Olha o que eu estou fazendo, ó. Olha o que eu estou fazendo. Perímetro de um retângulo é 2 vezes o 10 mais 2 vezes o 6. Então, perímetro é igual a 2 vezes 10, 20. Mais 2 vezes 6, 12. Perímetro é igual a 32 metros. É diferente do nosso paralelogramo, né? Tu viste aí que é diferente? Né? Deu para ver que é um pouquinho a diferença somente aqui, ó. Somente aqui. Lado 1 e lado 2. Lado 1, lado 2. Legal? Vamos falar desse aqui então? Esse daqui para nós é o nosso
Esse daqui é o nosso trapézio, ó. Esse daqui, ó, é o nosso trapézio. Como é que eu calculo a área de um trapézio? Bom, eu vou fazer que a área de um trapézio, né? A área de um trapézio é base maior vezes a base maior vezes a base menor. É base maior mais a base maior mais a base menor vezes a minha altura, tudo isso dividido por 2. Olha que tranquilidade, né? Bom, o que é base maior, o que é base menor? Está aqui, ó, a base maior, certo? Aqui, ó, é a base menor vezes a minha altura, ó. Esse mais esse vezes esse, dividido por 2. Então, a minha área, né, de um trapézio, a área de um trapézio é igual. Quem que é a base maior? 12. Mais, quem que é a minha base menor? 8. Está dentro de parênteses, porque primeiro eu resolvo ele, vezes a minha altura. Quanto que é a minha altura? 3. Tudo isso dividido por 2. A área de um trapézio, é igual 12 mais 8, 20, vezes o 3, dividido por 2. Eu não vou complicar a vida de vocês, mas eu podia dividir isso daqui, né? Mas não vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Que a minha área de um trapézio, né? A minha área de um trapézio é 20 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Aumenta o 0, né? Dá 60. Dividido por 2. Então, a minha área do trapézio é igual a 30. 30 é o quê? 30, eu pego a unidade de medida, metros. Metros ao quadrado. Legal? Bom, e o perímetro? O perímetro é a mesma coisa que nós fizemos do nosso retângulo e fizemos do nosso paralelogramo. É a soma de todos os lados. O perímetro é a soma de todos os lados. Legal? Então eu vou fazer o perímetro nesse canto aqui, ó. Então o perímetro, né, do nosso trapézio, como é que fica então? Perímetro do nosso trapézio é igual lado 1 mais lado 2 mais lado 3 mais lado 4, né? Primeiro lado, segundo lado, terceiro lado, quarto lado. Então, perímetro, né? Perímetro do nosso trapézio é 12 mais 5 mais 8 mais 6, né? 12 mais 5 mais 8 mais 6. Legal? Vamos somar tudo isso? Vamos. Perímetro é igual 12 mais 5, 17. 17 mais 8. 17 mais 8. Ah, professor. É 25, né? Porque se eu pegar aqui, ó, 12 mais 8, 20. Com 5, 25, não é isso? Então, 18, 17 mais 8, 25. 25 mais 6, 25 mais 6. 31. Legal. 31. 31 o quê? Metros. Certo, galerinha? Tranquilo? Espero ter ajudado. Nós estamos aí formatando a nossa nova modelagem matemática, né? O ensino fundamental, 6º ano. Nós já colocamos no nosso canal ali o primeiro ano do ensino médio, uma boa parte do 2º ano do ensino médio. Agora nós estamos colocando o 6º ano do ensino fundamental. Legal? Joinha? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Isso é muito importante para nós. Seu joinha, deixa o seu like, dá a sua curtição, compartilhe, divulgue. A melhor maneira de difundir esse meu trabalho é a divulgação boca a boca. Legal? Joinha? Um abraço.